Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje, dia 17 de março de 2025, 21 horas e 10 minutos exatamente. Hoje o dia tá... Aqui o dia tava bastante sol, mas graças a Deus menos calor. E a gente analisando bastante coisa. Shalom, Sandra. Analisando bastante coisa, né? Vendo bastante coisa aí. Ouvindo irmãos nossos que têm compromisso com a palavra de Deus, né? Compromisso com o céu. Muitas vezes esses irmãos ainda estão dentro das igrejas, perseguidos dentro das igrejas, Shalom, Luciana, mas estão vendo, né, as coisas, estão comentando, né? Estão comentando e a gente escuta. Eu gosto muito de escutar, né? Eu coloquei até lá no grupo um vídeo do Walter Veit, e ele comentando o que eu comentei ontem aqui com vocês, sobre aquele vídeo da Trump Tower, né? Lá em Gaza. Boa noite, Maris. E praticamente quase que eu não tinha visto aquele vídeo, vi hoje, que acho que foi foi dublado, né, essa semana, e eu achei interessante, porque as observações dele são observações que a gente está fazendo, e isso é muito bom, mostra que nós estamos no caminho certo. E ele coloca mais algumas explicações ali, não sei se vocês viram. Boa noite, Maris, graça e paz, Val. Eu não sei se vocês viram as explicações. Quem viu o vídeo do Walter Veit, quem não viu, por favor, veja aquele vídeo. É 1h30, tá? Mas tem uma entrada que é propaganda da Campal, que vão fazer aqui no Brasil, né? Da Campal. Boa noite, Denildo. E é muito interessante. Vejam o vídeo, por favor, vejam o vídeo. Veja, porque vai dar 1h20 mais ou menos de vídeo. É muito interessante. Ele é um adventista, tá? O Walter Veit é um adventista, mas é uma pessoa fiel à palavra, tanto que ele praticamente é quase expulso da igreja adventista, entendeu? Boa noite, Joelisa. Porque ele confronta o povo de lá. Ele é de lá, mas ele confronta. Então é muito interessante de ver, de ouvir. Não deixem de ver, não deixem de ver. Porque nós estamos no final e nós precisamos estar antenados com as maracutaias de Satanás, né? Porque na verdade são maracutaias do diabo, né? Que ele vai querer fazer uma trampa, né? Em cima dos filhos de Deus, e nós precisamos estar alertas. Shalom, Neninha. Nós precisamos estar com o nosso radar ligado. Gente, hoje eu tô cansada. Eu tô cansada. Essa galera tá cansada do quê? Muita coisa na cabeça. São provas, né? São pequenas coisas que a gente passa, né? Que Deus vai testando a gente para ver onde está a nossa fé. Se a nossa fé está em Deus ou está onde, né? Nos homens. Mas eu quero ler aqui com vocês. Nós estamos aí, né? Hoje, eu esqueci até de falar. Hoje nós estamos a 734 dias. 734 dias do término da geração da figueira. Irmãos, é muito próximo. A volta de Cristo é próxima. Aí você pode me dizer assim, mas a senhora está querendo dizer que esses dias que a senhora fala todo dia, é aí que Jesus vai voltar? Não, a gente não sabe. Nós não sabemos. Mas sabemos que tem uma profecia se cumprindo, em cumprimento.
Então nós temos que estar antenados, preparados, né? Preparados. Podemos ser resgatados antes? Pode ser. Pode ser depois? Também. Não tem dia e nem hora. Eu acredito, na minha maneira de entender, que quando chegar perto do dia, o Senhor vai nos avisar. Os fiéis, boa noite, Alberto. Eu creio que o Senhor vai avisar para os seus fiéis que aquele dia vai ser, mas quando chegar perto, entende? Como nós estamos vendo as profecias se revelando, né? Cada hora elas se revelam um pouco. Cada hora as profecias estão se abrindo. Pode ver aqui, Shalom, Andréia. As profecias estão, o véu descortina, entendeu? O véu vai descortinando. O véu da profecia. Eu vejo aqui, eu fico analisando, né? Apocalipse 13. Apocalipse 13, eu leio aquilo me toca profundamente, porque nós estamos vendo isso. Engraçado que o Walter Veith fala exatamente de Apocalipse 13. Ele está falando ali do Apocalipse 13, ele está descortinando a besta do mar com a besta da terra. E ele mostra, vocês vão ver, eu vou dar umas entradas aí para vocês entenderem por que eu pedi para vocês verem esse vídeo. Por que eu pedi para vocês verem? Ele vai descortinando o que a besta da terra está fazendo. Vocês lembram agora do carnaval que aquele é Rubi, né? Rubi, boa noite, Fernanda. É o Rubi, não é? Como é que chama aquele? É um secretário de Estado de Assuntos Exteriores, né? É Rubi, não sei das quantas lá o nome dele, ele é um latino-americano, e ele estava com uma cruz feita de, presta atenção, ele foi fazer uma reportagem na TV, e ele estava com uma cruz aqui, Marco Rubio, não é Rubi, Marco Rubio, é isso, obrigado, Leninha, ele estava com uma cruz aqui. Quem é que faz essa cruz aqui, dia de cinzas? Paz, Larissa, seja bem-vinda. Quem que faz a cruz aqui dia de cinza? Dia de quarta-feira de cinzas? Não é a Igreja Católica? Agora presta atenção. Os Estados Unidos, até que nós sabemos, é um país protestante, não é isso? Não é? Não é um país protestante? Pois é. Como que agora o Trump... Você sabia que o Trump, ele quer o Papa, que o Papa seja um americano? Você sabia que o Trump está escolhendo Papa para o Vaticano? Não se esqueça que o Vaticano é a besta que sobe do mar. E quem dá poder à besta do mar é a besta da terra. Boa noite, Aline. Presta atenção, meus irmãos. O vice-presidente com a cruz aqui, o Marco Rubio com a cruz aqui, isso em rede nacional. O que está acontecendo? A besta da terra vai segurar a onda da besta do mar? Tá entendendo? A besta da terra vai segurar a onda da besta do mar. Ela vai dar o poder de novo que a besta do mar precisa ter. Irmãos, presta atenção. Liga as coisas. Apocalipse 13 está em plena atuação. Apocalipse 13 está se formando nos nossos olhos. E só enxerga quem tem o colírio do Pai. Tá entendendo? Só enxerga isso quem tem o colírio do céu. Eu não tô falando isso, irmãos, presta atenção. Mas tá nítido e patente. Entenderam? Boa noite, Graciele. Só enxerga isso aqueles que abrem a sua mente para a palavra. Só tá conseguindo enxergar. Entenderam? Nós estamos vendo a plataforma
de Ezequiel 38 também se montando do outro lado, que são as nações do leste, Irã, Rússia, China, montando o tabuleiro de Gog e Magog. Você sabia que Kiev foi a primeira capital da Rússia? Você sabia disso? Kiev foi a primeira capital da Rússia. Aquelas terras ele vai pegar de volta. Porque o intuito dele não é ficar ali, o intuito dele é fazer um grande exército para descer para Jerusalém. Você sabia que a Alemanha hoje deu 300 milhões ou bilhões de dólares para o governo da Síria que está matando os cristãos? Você sabia disso? Irmão, abre a tua mente, abre a tua cabeça. O Império Alemão, é o Império Romano. Tá entendendo? É o Império Romano, eles fazem parte, a Europa é o Império Romano que nunca acabou. Ele só está adormecido, mas o rei dele está atuando o tempo inteiro. O rei dele veste branco. O rei dele tem um chapéu de Dagon. O rei dele é blasfemo. O rei do império. O Império Romano está lá para quem quiser ver. Presta atenção, abre a sua mente, porque a volta de Cristo vai ser rápida. Como que eu posso dizer isso para você? Porque as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. Não está sendo, acontece uma hoje, acontece outra amanhã, acontece outra amanhã. Não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os filhos de Jafé estão se movimentando. Esaú, a descendência de Esaú está se movimentando. Entenderam? Eles estão se movimentando para partir contra Israel. Mas aí você fala assim, mas irmã Ruth, mas Israel que está lá não é o Israel verdadeiro de Deus. O governo não. O governo é a sinagoga de Satanás. É. Mas os habitantes que estão ali não, são reais. Os habitantes que estão ali são reais. Presta atenção. Os habitantes que estão em Jerusalém são de verdade, são judeus de verdade. Já são praticamente quase as 10 tribos de Israel já estão dentro de Israel. Por quê? Porque o falso judeu atrai essas 10 tribos para lá, entendeu? Claro que não, de jeito nenhum. A Europa, meu filho, a Europa vai ser castigada. A Europa vai ser castigada. Alberto, o melhor lugar do mundo para se estar com tudo é o Brasil. Apesar de tudo, o melhor lugar do mundo para se estar é o Brasil. Entendeu? Estou falando em condições humanas, tá? É claro que Deus vai guardar os seus filhos onde quer que seja, mas em condições humanas o Brasil é. Se vocês ouvirem, se vocês ouvirem o vídeo que o pastor Alan Capriles traduziu da senhorinha em 1950, ela já estava com 90 anos, a visão que Deus deu para ela, tá entendendo? A visão que Deus deu para ela que os europeus iam descer para as Américas e para a África. Ela teve a visão que os europeus iam descer para as terras que eles um dia enriqueceram por causa dessas terras. Eles iam precisar desse povo, que era o povo americano e o povo africano. Entenderam? Vejam a visão, tá no canal do pastor Alan Capriles. Não deixem de ver. É uma senhorinha, não me lembro agora se da Noruega ou da Suécia, tá? O pastor que trouxe essa mensagem é o Minos, não sei o que é Minos, tá? Vejam lá no canal do pastor Alan Capriles. Quem sabe o nome do canal
Portugal, aí é que mora a questão. Presta atenção. Presta atenção. O que eu penso, a pessoa aqui, não tô falando, não é revelação, nada disso. Presta atenção no meu raciocínio. O que Portugal tem de diferente dos outros países? Você já parou para pensar que Portugal é diferente dos outros países? Apesar de ser um país totalmente idólatra. Apesar de ser um país totalmente idólatra. Mas primeira coisa, Portugal não ofereceu os nomes dos dias para os deuses das outras nações, como o Brasil. O nosso dia é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado e domingo. Certo? É os nossos dias. Em espanhol é lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, né? Sábado e domingo. Prestou atenção? Isso é um ponto positivo para Portugal. Isso é um ponto positivo para Portugal. Você vai falar assim, mas será, irmã Ruth? É um ponto positivo. Outro ponto positivo para Portugal. Eles mandaram os judeus, apesar de terem feito sofrer muitos judeus, mas o rei deu escape para eles através da pessoa de Álvares Cabral, que eles fugissem para as terras brasileiras. É outro ponto positivo a Portugal. É outro ponto positivo. Então, e tem outros pontos positivos. Portugal não se misturou na Segunda Guerra Mundial. O povo passou fome, mas ele não se misturou. Entenderam? Portugal, outra coisa. Dom Pedro II, apesar dele ser brasileiro, mas ele vinha da descendência portuguesa. Você sabe que ele era um homem convertido? Vocês sabiam que Dom Pedro II era um homem que ele foi convertido ao judaísmo, à Torá? Vocês sabiam disso? Eu não sei se ele cria em Jesus, mas ele era um homem temente a Deus. Entendeu? Não adianta, Fernanda, o melhor lugar para se estar, quem está no Brasil, o melhor lugar é vir para o interior do Brasil, sair do Rio de Janeiro, sair das capitais. Presta atenção, gente. O melhor lugar do Brasil é vir para o interior. É vir, sair da faixa litorânea, sair das grandes cidades e vir para o interior. Esse é o melhor lugar para se estar, porque é o seguinte, o Brasil é grande. Eles vão concentrar as suas forças nos lugares grandes, entendeu? Exatamente, mas os livros da guerra, exatamente isso aí, meu irmão. Exatamente, eles não derramaram sangue inocente, tá entendendo como é que é? Então tem muitos pontos a favor de Portugal, tem muito ponto a favor de Portugal. Apesar que nós sabemos que vai ter um juízo, mas não será o juízo do resto da Europa. Não será o juízo do resto da Europa. Então, eu creio, mas eu não estou falando isso que eu tive revelação nenhuma, não. Eu estou aqui pensando pelo que a palavra diz, pelo o que a gente vê Deus cobrando das nações aquilo que fazem. Aquilo que fazem. Como, presta atenção, a minha visão. Não é visão de ninguém. Quero que vocês prestem atenção. Quais são os estados do Brasil que derramaram sangue inocente? Derramaram sangue dos negros, que aqueles negros que vieram da África eram todos judeus, todos descendentes de judeus, todos israelitas. Aqueles negros que vieram da África, subjugados, Shalom, Simone, subjugados dentro dos navios negreiros, eram descendentes de israelitas. Quais foram os lugares aonde mais se acabou com essa gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha os estados. Todos os estados, mas os piores. Olha aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral, toda a costa brasileira. Toda a costa brasileira
trouxe escravos. O comércio de escravos foi violento. E foi entrando para o interior. Minas Gerais foi um lugar terrivelmente... derramou muito sangue. Muito sangue inocente. Tirou muito dinheiro daqui, dinheiro de sangue. Muito ouro era no sangue desses homens. Homens e mulheres. Vocês acham que esses estados, presta atenção, que esses estados não vão sofrer pena? Claro que vão. Vão sofrer pena maior do que Paraná. Tá entendendo? Santa Catarina. Rio Grande do Sul foi forte a escravatura. Você vai aqui em Mato Grosso. Então você começa a analisar por aí. Você tem que saber analisar a situação. Porque é o seguinte, a terra vai clamar, ela vai vomitar esse sangue inocente derramado. Ai, irmã Ruth, mas tem violência em tudo quanto é lugar. Tem sim. Tem violência em todo lugar, mas tem exageros na violência. Esse é o problema. Por que você acha que Deus acabou com Babilônia? Você acha por quê? Porque Deus deu um limite para Nabucodonosor. Ele extrapolou o limite. Então, o extrapolar do limite que Deus mandou ser daquele jeito, o que acontece? Deus vai pedir conta do que ele extrapolou. Tá entendendo? Então, irmãos, aqui é a mesma coisa. Por isso, o litoral do Brasil pode vir fazer um albergue aqui. Então, irmãos, presta atenção. Isso é muito sério, que nós estamos falando aqui, é coisa séria. Então, se você começar a analisar, você vê a história. Eu sou apaixonada por história. Exatamente, tem... Aí é que mora a situação. Por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o pé do Brasil. Boa noite, Suzana. Rio Grande do Sul é o pé do Brasil. Vocês sabiam disso? É a bota do Brasil. Por que você acha que no Rio de Janeiro tem 2.700 terreiros, né? 2.700 casas de caboclo, né? Vamos colocar assim, registradas. No Rio Grande do Sul tem mais de 30 mil. Você sabia disso? Por que você acha que é mais no Rio Grande do Sul do que deveria ser no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia? Porque do Rio Grande do Sul, sobem as veias dos rios, entendeu? As veias dos rios. Então, toda obra de feitiçaria é feita com força no Rio Grande do Sul para que ela dê sustentação para o restante do país. Tá entendendo? É uma sustentação, é como se fosse uma... E tudo pelas águas, tá? Tudo pelas águas. Por isso que a potestade que rege o Brasil chama-se Leviatã. Entendeu? Porque é tudo pelas águas. Repara para você ver uma coisa. Aqui nós temos, né? A rainha das águas, a rainha do céu, como é que é o nome? A Nossa Senhora que foi achada nas águas. Que mais que tem? É tudo água, gente. É tudo água. É o boto cor-de-rosa, não é isso? Eu não lembro agora. As lendas são todas de água. As potestades estão nas águas. Entendeu? Sinto informar que acredito que sim. Infelizmente. Santa Catarina também tem bastante. Paraná também tem bastante. Mas não tanto que tem no Rio Grande do Sul. Por que vocês acham que já aconteceu o que aconteceu lá? Por causa disso. Tá entendendo? Então Deus vai pedindo conta. E de cada lugar a terra clama por justiça. Quantos sacrifícios humanos foram feitos ali? Você já parou para pensar nisso? Gente, presta atenção. Começa a ligar as notícias do que acontece. Entendeu?
Exatamente. Então, mas não é só ela, não. Tem um tanto de coisa. Não tem aquela dos navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes? Não tem uma aí que é Nossa Senhora dos Navegantes? Não tem uma outra no Amazonas também, ou no Pará, que eles saem em procissão, não é isso? É o lugar com mais... Exatamente. Ó, o doutor Ivânia é de lá. Doutor Ivânia é de lá, ó. Não, é aí. Por quê? Porque aí é a bota do Brasil. A bota do Brasil é aí. Então, a coluna de sustentação de todo feitiço é aí. Então, esse feitiço ramifica para o restante como se fossem veias, né? Os rios levam como se fossem veias para todo o país. E repara uma coisa, lá em Brasília, Brasília foi construída propositalmente naquele lugar, porque ali é um lugar de portal do inferno. Brasília é um lugar de portais do inferno. Para poderem fazer o que fazem aí hoje, tem que ter muita coisa aqui embaixo. Então vai subindo, entendeu? Vai se ramificando. Dos navegantes de portal. Eu nem sabia disso. Eu sei que eu já vi falar dela, quer dizer, já vi não, já vi até, como é que fala? É procissão dela, né? Dos rios, né? Mas não sabia que era padroeira deles lá de Porto Alegre. Aí o que acontece? Quando chega lá em cima, eles têm lá como é que é o nome lá? Tem um lugar lá, é do Sol Dourado, como é que é lá, gente? Eu não lembro agora, tem um lugar de feitiçaria. 2 de fevereiro é feriado. Então, 2 de fevereiro é dia de Iemanjá. 2 de fevereiro é dia de Iemanjá na Bahia, né? Também é feriado na Bahia. Tem a festa do Pelourinho, né? Aquela festa toda, né? Lavagem do... Como é que é o nome? Lavagem do... Ai, não lembro agora a lavagem do que é. Mas é isso aí. Aí você chega em Brasília e fazem todas as atrocidades com o restante do país, porque em Porto Alegre, aliás, no Rio Grande do Sul, está a sustentação de todos eles. Entenderam? Você acha que não vai vir coisa ruim? Claro que vem. Então, não precisa ser visionário, não precisa ser... É Rio Vermelho? Rio Vermelho da onde, Aline? Eu queria lembrar qual é o lugar. Tem uma fazenda em Brasília, que é um centro de magia, que é onde dá lavagem do rio. Acho que é isso, é o do Pelourinho, né? Tem do Pelourinho, acho que também. Deve ser, eu não conheço. Ah, você tá na Bahia, né? Ah, tá, então você sabe. Pois é, coisa séria. Aí tem os negócios, né, dos filhos de Gandhi, daquele outro. E isso é Vale do Amanhecer. Obrigada, André Brown. Obrigado. É esse aí mesmo, Vale do Amanhecer. É um dos maiores centros de magia negra, de magia esotérica, de magia, como é que fala? Nova era do mundo, é ali. Por que vocês acham que como é que é o nome daquele homem lá que fazia... profundo e complexo, exatamente, doutor. Presta atenção, lá o João, né? O João que não é de Deus, o João que não é de Deus, é lavagem do Senhor do Bonfim. Obrigado, Alberto. Presta atenção, o João que não é de Deus, aonde que ele estava? Perto de Brasília. Você sabia que ele tinha fazendas, ou deve ter, não sei, de nascimento de crianças que não eram registradas? As mulheres entravam ali forçadas, 10 anos tendo filho, um filho por ano. Um filho por ano. Depois de 10 anos, eles faziam a pessoa dormir à força, de uma vez, dormia para sempre, tá? Para virem outras reprodutoras para fabricarem bebês sem passar por registro. Isso, esse mesmo. É aí nesse lugar aí mesmo. Entendeu? Sem passar pelo registro para serem sacrificadas. Você quer coisa pior do que isso? Você acha que Brasília vai acontecer o que com Brasília? Você acha que essa região de Goiás vai acontecer o quê? Gente, é só colocar a cabeça para funcionar. Entendeu? Põe a cabeça para funcionar. Esses lugares todos serão arrasados. Serão arrasados. Tá entendendo? Presta atenção aqui na minha cidade, aqui. Vai ter muita coisa ruim aqui. Tá entendendo? Vai ter muita coisa ruim.
Eu sei. A gente sabe de coisas aqui que não é bom nem falar. Tá entendendo? Então, meus irmãos, agora tem uma coisa no Paraná. Tem um povo muito forte, crente aqui. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Vamos ver o que Deus vai fazer. No Paraná tem um povo crente muito forte. Eu não sei o que Deus vai fazer, se Deus vai guardar como lugar de refúgio, ou se... Eu não sei, não sei. Tem o interiorzão, Deus vai abalar a terra e vai nos guardar, como eu ouvi ele falar para mim. Terra arrasada. Terra arrasada. Entenderam? Eu creio isso. Eu creio no poder de Deus. Então, agora, o que eu tô falando aqui para vocês não é visão, nada disso. A única coisa que eu ouvi de Deus, eu perguntei pro Senhor, Senhor, aonde o Senhor vai nos guardar? E eu escutei 2 vezes, terra arrasada, terra arrasada. Agora, do restante que eu tô falando para vocês, são coisas que eu estudo pela palavra de Deus, pelo que a gente está vendo aqui na palavra. O Senhor trabalhava, o Senhor acabava com as terras que eram devastas. Olha a Babilônia, não pode construir nada. Quem tentou construir foi morto, que foi o Saddam Hussein. Tentou construir Babilônia outra vez, acabou morto, entendeu? Aqui no sul, quando não é batuque, é idolatria. E nós cristãos ficamos nesse meio lutando contra a maré, exatamente. Para se segurar aí como crente não é fácil, não. Só pela misericórdia do Pai. Por isso nós precisamos estar com a nossa vida em dia, estar com a nossa vida no altar. É Jericó, pois é, Jericó também, né? Não pode ser construída. Sodoma e Gomorra, vários lugares que não são mais construídos. Tem mais cidades, né, pastor? Tem mais cidades. Cafarnaum está construído, né? Tá, acho que construindo de novo. Shalom, Charles. Tem lugares que eles são destruídos e não levanta mais. Não adianta. Ali é amaldiçoado para sempre. Entendendo? É amaldiçoado para sempre. Então, busquem, irmãos. Pede para o Senhor orientar vocês. Entendeu? Orientar. Porque Deus orienta. Comece a estudar um pouco a história do lugar onde você vive. Comece a estudar o que tem no teu lugar aí que é muito ruim. O que acontece aí no seu lugar? É a parte do Nordeste, verdade. Entenderam? Uma coisa eu sei. Uma coisa eu tenho certeza. O que foi destruído aqui no Sul, ele não volta mais. Entendeu? Olha só o sonho da Suzana. Minha irmã, isso aí tá para acontecer. Ela colocou, sonhei que o trombeta me perseguia para assinar um documento e aceitar a marca. Senão ia ser demitida. É para se preparar. É para se preparar porque isso não vai demorar muito. Assistam o vídeo que eu coloquei do Walter Veite. Assistam aquele vídeo. Lá no YouTube, eu acho que é mensagem... acho que é a mensagem dos 3 anjos do canal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para passar para vocês. Porque nem todo mundo tá lá no grupo, então não tem como eu... como é que chama? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, a Era de Ouro de Trump, ó. O nome do vídeo. O canal é Terceiro Anjo. A Guerra de Ouro de Trump. A volta do ídolo Nabucodonosor. Maranhão também. Maranhão vive na miséria, né? Maranhão vive na miséria por causa disso. Ali tudo é feito na bruxaria. Vocês sabem que terceiro anjo, acho que é Terceiro Anjo, Peraí, deixa eu ver de novo aqui que eu já esqueci. Terceiro Anjo, o canal é Terceiro Anjo. Gente, presta atenção. O pastor Luiz está falando do Maranhão. Vocês sabiam que a família Sarney, toda ela vive enfiada nisso aí? Você sabia que aquele como é que diz? Aquele gordão, né?
aquele gordão que parece a Glória, né, daquele desenho, sabe? Aquele gordão assim, sabe? Que parece a Glória, que ele tem o nome da família dinossauro, sabe? Sabe qual que é, né? Então, aquele homem lá, ele é bruxo. Ele era o bruxo do Nove Dedos, quando o Nove Dedos era rapazinho, tá bom? Ele, quando era menino, era da idade do Nove Dedos, era o bruxo do Nove Dedos. Entenderam? Como é que eles se levantam? Na bruxaria. O nosso país está sendo regido por bruxos. Você acha que o careca é o quê? É um bruxo, aliançado com as trevas. Olha o jeito daquela capa preta que ele veste. Gente, é só olhar e vocês vão ver. Tá entendendo? O nosso país está sendo regido por bruxos. Mas e o outro lado, irmã Ruth? O outro lado também é perigoso. Porque o outro lado assinou embaixo da princesa Isabel, colocando o nosso país, consagrando o nosso país para a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus nada mais é que... Entendeu? Nada mais é que a Rainha do Mar. Entendeu? Só que uma tá no céu, outra tá no mar. Tá entendendo? O mito que todo mundo tá aí batendo palma e os pastores estão babando o ovo para ele, fez isso. Agora, por que os pastores não falam isso? Não falam isso. Presta atenção, meus irmãos. Nós estamos entre a cruz e a espada. Não tem para onde correr. Entendeu? Exatamente, Charles. Porque tem um documento interessante que... Exatamente, pastor. Essa igreja aí apoia, não apoiava não, apoia, tá? Apoia. A igreja do Maranhão inteirinha tá enfiada nisso aí, entendeu? Eu falei para assistir a live no canal Terceiro Anjo do Walter Veit, que é... Como é que é o nome, gente? Ai, eu esqueço. A Era de Ouro de Trump. A volta do ídolo dourado. Entenderam? Não deixem de ver, não deixem de ver. Agora presta bastante atenção. Nosso país é regido pela bruxaria. Está sendo regido pela bruxaria. Vai se mudar para o mito, vai melhorar tudo? Não vai piorar. Porque ele também é regido por uma parte pior da situação. Parte pior da situação. São aqueles que se dizem crentes e não são. São sinagoga de Satanás, são igrejas de Satanás. Digo para você, pior a parte dele. São igrejas de Satanás, homens que se vendem para política, são os Abner, que nós lemos ontem. Essa parte de Davi está mexendo muito comigo, gente, está mexendo demais, porque eu estou vendo muita coisa escrita aqui. São os Abner. E nós vamos ver mais dois aqui hoje, mais dois políticos sem vergonha aqui também hoje. Entendeu? Porque além de ser sem vergonha, eles são baixos. Eles usam de quem não pode se defender. Eles atacam quem não pode se defender. Eles não têm coragem de chegar na cara e falar não. Tá entendendo? Presta atenção, irmãos. Vamos ler aqui 2 Samuel. Não pode, Charles, não pode. Aquele que vai herdar a vida eterna tem que estar fora disso. Tem um pastor que eu sigo ele para ver as notícias que ele traz, tá? Eu não aprovo o que ele faz de jeito nenhum, mas eu sigo porque ele é político mesmo, né? Então já não tem mais nem o que fazer ali. Mas ele tem dado uns rasantes que eu fico besta. Ele fez um podcast essa semana passada e eu assisti algumas partes do podcast. Entendeu? E nesse podcast ele teve a coragem de falar que você pode se tatuar sim. Eu vou falar até isso aqui porque isso aqui tá na minha garganta. Porque Jesus é tatuado. Ele teve a coragem de falar que Jesus é tatuado.
Tá entendendo? Agora, onde está a cabeça de um homem desse que diz que prega a palavra de Deus? É contraditório, porque ele fala verdades com mentiras. Esse é o perigo, irmãos. Nós não podemos ser desse lado. Ou você fala a verdade pela verdade, ou você sai fora e vai curtir a vida. Porque o Senhor não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar quem tem dupla cidadania. Presta atenção, meu irmão. Ou você tem a cidadania do reino dos céus, ou você larga do reino do céu de uma vez e vai servir o diabo. Eu não tenho medo de falar o que eu estou falando. Não tem condições de você ter dupla cidadania. Ou você é, ou você não é. O que tem dupla cidadania é o morno. Deus vai vomitar da boca. Quando eu vi esse homem dizendo que pode ter tatuagem do jeito que for, que Jesus é tatuado. Exatamente, por causa disso aí. É, exatamente isso daí. Eu fiquei chocada de ouvir aquilo. Eu fiquei chocada, porque lá em Deuteronômio fala contra a tatuagem. Pessoas que se marcam pelos seus parentes, se marcam. Marcar, irmão. A tatuagem, ela vem trazer a marca da besta. Por que você acha que tá tanta gente se tatuando? Porque Satanás está enfiando isso nas pessoas. Primeiro, a pessoa que se tatua, aquela tinta, ela vai pro cérebro, já é fato comprovado. Entendeu? Claro que não. Aquela marca ali, ela tá escrito, eu não sei se sobre a roupa, como é, mas não é tatuagem. E outra coisa, ele é filho de Deus. Em Deuteronômio diz que nós não podemos nos marcar por ninguém. Entendeu? Sabe por que é isso? É para aceitar com facilidade a marca da besta. Pois é, pastor, aqui pode tudo, né? Mas será que vai entrar no céu? Não. Não entra dupla cidadania no céu, não. Ou você é do céu ou você é do inferno. Dupla cidadania, ele vai vomitar da boca. E eu fico ouvindo aquele pastor, entendeu? É no manto sobre a coxa. Tá falando o seu versículo na Bíblia, né? O manto sobre a coxa. Pois é. Exato, nós somos templo do Criador e nós temos que honrar o templo que Deus nos deu. Se fosse para você ter tatuagem, você já tinha nascido tatuado, meu irmão. Você já tinha nascido tatuado. Você pode ter certeza disso. Tá entendendo? E eu vi um pastor falando muito sério sobre isso. Um pastor dizendo muito sério. Ele falou até sobre essas harmonizações faciais. Ele explicou a entrada de Satanás através disso. Gente, vocês ficam arrepiados de ouvir. Ele explicou as entradas de Satanás através da tatuagem, das harmonizações faciais. Pode ver, irmão, eles ficam deteriorados, eles ficam acabados. Fica parecendo cara de robô. Não é um ser humano, não é um ser humano aquilo ali. Meu irmão, é tão bom a gente se aceitar como é, né? Eu lembro quando eu deixei exatamente, cada cicatriz interrompe o campo energético e é um portal de entrada para demônios. Vocês sabem que a tatuagem, você sempre tem que ter número ímpar no corpo, né? Nunca pode ser número par, sabia disso? A tatuagem nunca pode ser número par, sempre número ímpar. Entenderam? Então presta atenção, meu irmão, não dê o seu corpo para Satanás entrar nele. Irmãos, eu pintava meu cabelo, né? Eu pintava meu cabelo. Ai, se eu... Não, pior, Aline, é que tem pastores levando tatuadores para dentro da igreja para fazer no povo. Entendeu? Exatamente, boca de salsicha, é verdade. Verdade. Cada infiltração daquela, minha filha, queima um neurônio no cérebro. É exato, Charles, é um vazio na alma, exatamente isso, falta do Criador. Mas eles não querem o Criador, isso é que é o pior. Eles não querem, eles já estão naquela parte que fala, acho que em Apocalipse 17, aqueles que, se ainda tem, alguém tem ouvidos, se alguém ainda tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Nós estamos aí, meu irmão, nós estamos aí. Que coisa, né? Que coisa. Mas é isso aí, você tem a graça de Deus no teu coração, você é cidadão dos céus? É, eu também sou, quero ser.
e que vou lutar para até o último dia da minha vida estar com Cristo. Se você abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler aqui sobre mais 2 políticos tenebrosos, tá? Diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul, tá? Isbosete, que Abner morrera em Hebrom, presta atenção. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. Quer dizer, ele era uma figura decorativa, porque quem regia, quem dominava era Abner. Ele era uma figura decorativa, totalmente decorativa para estar ali. Não tinha personalidade nem buscava Deus. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães da tropa. Presta atenção nisso. E era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe. Então, 2 homens capitães da tropa. Filhos de Rimon, o Beoritita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. Por quê? Porque estava uma instabilidade muito grande em Israel, né? Uma luta de governo, né? Quem ia assumir. E agora, os que eram agregados a Davi, né? Lutavam entre si, né? Joabe matou Abner, né? Ele usou de vingança pelo irmão dele. E ele não tinha, como é que diz? O grande problema de Joabe é que ele tinha que ter esperado em Deus. E Davi não tinha que ter feito aliança com Abner. Tinha que ter esperado Deus agir. Mas começa a entrar o homem, né? Começa a entrar o homem, pode, eu posso, e eu faço do meu jeito, e aquela coisa toda. Aí é que mora a nossa história. Presta atenção. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado. Presta atenção nisso, para você guardar sobre o filho de Jonatas. Aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, quer dizer, ficou manco das pernas. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, marca esse nome aí, Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa. Olha só, eles entraram sorrateiramente, certo? E eles estavam vindo como se eles fossem tomar o trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara. E o feriram e o mataram. Olha a crueldade desses homens. Políticos, capitão do exército. E lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. Olha que situação. Parece que a gente está vendo uma turma que faz isso, não é verdade? Parece que a gente está vendo um pessoal aí politiqueiro, né? Que a vida deles é cortar a cabeça do povo, né? A vida deles é tramar contra as pessoas. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom. E disseram ao rei, olha isso, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo. Eles esqueceram que Davi não era inimigo de Saul. Quem era inimigo de Davi era Saul. Davi não. Davi, Deus chamou ele para ser rei. Ele nem pensava em ser rei na vida. Ele estava cuidando das ovelhinhas dele.
Mas Deus colocou ele no torvelinho da situação para ser o rei. E agora esses dois personagens, como Abner, vem uma forma de também aparecer no governo do próximo rei. É aquele povo, irmãos, que não entra e não deixa os outros entrarem. É aquele povo que está sempre no meio da situação. É aquele povo que o partido deles é o que está mais forte. Meu irmão, essa gente vai ser vomitada. Eu fico vendo, né? Esses dias atrás, né? O tal Malacheia tava metendo a boca no mito, né? Faz uns meses aí, metendo a boca no mito, falando horrores aí, aquela coisa toda. De repente agora, montando passeata, né? Montando passeata, falando do cabeça de ovo, horrores, e não é preso, né? Engraçado, né? Não é preso. Por que será, né, que não é preso, né? E agora vai ter uma outra passeata, agora começo do mês que vem, né? Que o próprio tá montando, o Malacheia tá montando. Não te dá a entender que ele faz parte da turma de Abner e desses dois camaradas aqui? Presta atenção, irmãos, presta atenção. Liga os ponteiros. Se você vai nessas, como é que fala? Nessas manifestações, eu te dou um conselho, não vá. Aquilo é uma armadilha. Lembra quando nós fizemos há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos quase, né? Que eu avisei, não vão, me disseram que eu parei de orar pelo mito porque eu descobri que ele tinha colocado o Brasil, tinha consagrado o Brasil à rainha dos céus. Eu falei, não oro mais por esse homem. E eu avisei, não vão nas manifestações, porque isso vai ser um laço. Não vão, não vão. Disseram que eu era... Nossa, falaram, chegaram a fazer live contra a minha vida aí, né? Chegaram a fazer live contra a minha vida. Tá aí, irmãos, o que aconteceu. Tá aí, eu espero que ninguém que me ouvia deva ter ido nesse negócio. E o pior de tudo é que os pastores, inclusive esse que eu escuto, insuflavam o povo para estar lá, mas eles mesmos não estavam. Por que será? Por que será que eles não estavam, mas eles colocavam o povo para estar? Minhas abelhinhas, minhas ovelhinhas, fiquem aí no posto. Fiquem aí no posto. Irmãos, é esse tipo de gente aqui. É tipo de Abner. É tipo desses dois aqui, ó. O Recabe e o Baaná. São esses 3. Tá entendendo? São homens usados pelo sistema para pegar os fracos. Aqueles que não têm a direção do Todo-Poderoso, meu irmão. Você tem que agradecer a Deus porque Deus fala com a tua vida. Não faça tal coisa e você não faz. Irmãos, eu já fui amaldiçoada. Mas, sabe, eu estou firme com o Senhor aqui. Trazendo as boas novas de salvação. Eu estou firme com o Senhor aqui, dizendo para você, levanta a cabeça. A alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos para frente. E com isso tudo, nós vamos tendo estratégia do Senhor para passar por esses últimos dias. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha o que esse pessoal. E trouxeram a cabeça de Esbozete a Davi a Hebrom e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, o que te procurava a morte. Assim o Senhor, olha isso, ainda tem coragem de usar o nome do Senhor. Gente, parece que eu tô vendo essa pastorada aí fazendo isso. O Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes,
Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se aquele que me trouxe novas dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague. Cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alviçadas, quer dizer, lhe desse um cargo. Esses dois também, que nem a Abner, né? Que nem Abner. Abner estava querendo ser o primeiro-ministro de Davi. Abner queria ser o primeiro-ministro de Davi. Já vamos colocar nos nossos termos hoje, né? Abner queria, Deus permitiu, não deixou, não é que Deus deixou, mas Deus permitiu, porque ninguém ali estava buscando o Senhor, nem Davi estava buscando o Senhor se podia fazer o acerto com Abner, se podia fazer aliança com Abner, nem Davi perguntou a Deus. Isso foi um pecado, isso Deus não deve ter se agradado. Joabe chegou, como Deus não estava na parada, estava só a política na parada, Deus permitiu que Joabe acertasse a lata de Abner, né? Entendeu? Porque Deus não ia colocar um homem que usa de engano, que faz Deus não é estrategista político, meu irmão. Deus não age com estratégia política. Deus não é político, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é justo juiz. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E Davi sabia disso, mas Davi fracassou com Abner. Porque se Davi tivesse buscado ao Senhor e não tivesse feito aliança com Abner, Joabe não tinha matado Abner. Você vê o que o erro faz? Se o mito não tivesse assinado embaixo da carta da rainha, da assinatura da princesa Isabel, doando de novo a nossa pátria para a rainha dos céus, nós não estaríamos hoje do jeito que nós estamos. Ele teria ganhado as eleições. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Shalom, Patrícia. Ah, irmão, você está entrando em política. Não, eu estou tentando te mostrar. Mas ele estava o quê? É um homem que não conhece as coisas de Deus, mas guiado por homens, presta atenção, guiado por homens que são Abner e esses dois rapazes aqui. São do, como é que diz? Pastor, eu acredito que ele ganharia sim, se ele não tivesse feito isso, tivesse buscado ao Senhor, mas estava assessorado por homens, né? É o que eu acho, né? Eu tô falando aquilo que eu acho. Ele estava assessorado por homens, homens que usam a palavra de Deus para corromper, homens que usam a palavra de Deus para estar assessorando político. Mas, né? Vamos aguardar o que vai aí, vem. Aqui, quanto mais há ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requererei eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhe os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Olha, pastor, eu sei que tem o Biden no meio, mas eu digo para o senhor, eu digo para o senhor sem medo de errar, digo para o senhor, se Bolsonaro tivesse, né, o mito tivesse buscado a Deus de verdade, tivessem homens verdadeiramente crentes e tivessem clamado ao Senhor, eu digo para vocês, eu não tenho dúvida, ele teria ganhado sim. Nós não estaríamos como nós estamos. O Brasil teria tomado um outro rumo. Mas, né, tudo aconteceu, tá aí. Deus tem os seus planos, né? Mas eu acredito
Eu acredito, porque a palavra de Deus, ela é clara, né? Ela é clara. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar, eu virei e sararei a terra. Porque eu sei que tem 3 nações que não vão se dobrar ao anticristo. Terão 3 nações que não vão se dobrar. Infelizmente, o Brasil não é uma delas. Infelizmente, o Brasil não é uma delas. Isso é muito triste. Mas vamos prosseguir, porque o nosso reino não é deste mundo. Nós temos a cidadania dos céus, o nosso passaporte é a palavra de Deus. O nosso passaporte é o sangue de Jesus, né? Eu gosto muito daquele corinho que eu cantava quando eu era criança, né? Eu no trem do evangelho embarquei e me vou à salvação. Meu bilhete é o sangue de Cristo, meu Senhor. Aleluia, não há nada que temer. Pi, 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 sou apito. Tu, responde o trem. Há um lugar que me aguarda, lá na Nova Jerusalém. Meus irmãos, é isso aí. Eu não sei, Fernanda, quais são os 3 países, mas tem 3 nações que não vão aceitar o anticristo. 3 nações não vão aceitar. Ele vai tirar essas 3 nações das 10 que vão dar o poder a ele. 3 nações vão cair, porque não vão aceitá-lo. Mas nós não sabemos quem são. Eu achava que o Brasil poderia ser uma delas, mas infelizmente acredito que não seja, né? Ou a Pátria Grande, né, seria uma delas pela quantidade de crentes que tem aqui. Mas eu acredito que não seja. Mas vamos ver, né? As profecias estão em pleno avanço, né? Em pleno avanço. E falar em pleno avanço, vocês já viram que estão querendo colocar de novo a família real brasileira no posto? Vocês viram isso daí? No início são 10. No início são 10. Depois 3 caem. Entendeu? 3 vão cair. Os comunistas não aceitam outro a não ser o governo deles mesmo. Tem isso aí, né? Pode ser eles, né? Pode ser eles. Não sei, vamos observar, né? As profecias estão em plena... Elas estão em pleno, né? E presta atenção nisso daqui que eu tô falando. Vai ser feito um plebiscito. Vai ser feito um plebiscito. Se volta à realeza. Irmãos, se isso acontecer, porque a Bíblia diz 10 reis que ainda não assumiram o governo, mas vão assumir, vão dar o seu poder à besta. Na América Latina, a único que tem rei é o Brasil. O único que tem imperador é o Brasil. Na América Latina, interessante que a América Latina é o 6º rei, a 6ª nação das 10 nações do Clube de Roma. Presta atenção, observa as nações do Clube de Roma. Presta atenção nisso daí. Observa as 10 nações do Clube de Roma. O Brasil, a Pátria Grande, compreende do Brasil até o México, até o limite do México. Qual é o país que está no limite do México, hein? É Nicarágua? Nicarágua, Honduras, eu não me lembro agora, né? Nicarágua, Honduras, eu não me lembro qual que é. Mas é por ali. América Central e América do Sul formam a 6ª nação. Vai ter um plebiscito, não me lembro o dia, mas isso aí já está em agenda. Eles estão querendo trazer a família real outra vez. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, presta atenção no que eu vou lhe falar. Se isso acontecer, eles vão trazer os reis de volta. Aí você vai, que nem eu estava ouvindo hoje o Walter Waite falando. Todos os presidentes americanos são descendentes da realeza europeia. Todos presidentes americanos são descendentes das realezas europeias, a realeza negra europeia. Presta atenção nisso. Todos eles são parentes, são primos,
Tudo, gente, tudo. Eles são todos interligados. O Obama é primo da Hillary Clinton, que é primo da Rainha Elizabeth. Eles são todos parentes. Entenderam? Repare uma coisa. Qual dos deputados tem aparecido tanto falando coisas coerentes? É o príncipe. Tá entendendo? É o príncipe de Dom Orleans e Bragança. Presta atenção. Um homem de uma formação tremenda. Irmãos, fiquem antenados nisso. E hoje, a hora que o Walter Waite falou sobre que Trump é um rei, realmente é um rei, porque ele é parente de reis, ele é parente da realeza britânica, da realeza da Dinamarca e tudo aquilo ali, que na realeza da Dinamarca é que comanda tudo, né? Danmark, a tribo de Dan, né? Tá lá. Aí eu comecei a ligar os ponteiros. Então, fiquem antenados nas notícias. Fiquem antenados nas notícias. Vamos orar? Acho que eu dei informação demais hoje, né? Acho que a cabeça de vocês já tá fazendo assim, ó. Tá. Deve estar, porque eu fico a minha cabeça, eu fico cansada de tanta informação, gente, fora de piada. Eu canso de tanta informação. Mas eu gosto de buscar. Eu termino aqui, eu já vou buscar mais informação. Mas é isso aí, vamos orar então, né? Agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, né? Porque a sua graça é melhor que a vida, né? Tem um corinho que diz assim: a sua graça é melhor que a vida, a sua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei, em teu nome as minhas mãos levantarei. A graça de Jesus é melhor que a vida. Senhor, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor e de justiça. Um Deus, Senhor, que nos deu a cidadania dos céus através do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nos deu a cidadania dos céus através da morte do teu Filho por nós, derramou o seu sangue, verteu o seu sangue naquela cruz. E nós estamos aqui hoje rendendo-lhe graças, nós estamos aqui hoje te agradecendo, porque nós não temos merecimento nenhum, mas através dele o Senhor nos está fazendo reis e sacerdotes para governar com ele no reino milenário e na eternidade. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo nesse dia. Dá-nos inteligência, dá-nos visão do céu, que a tua palavra, Pai, esteja sobre nós, nos ajudando, que a tua palavra, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo o óleo de unção sobre nós. Unge os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, para que nós possamos ser trombetas tuas nesse mundo. Pai, eu te peço pela Suzana e o seu filho, guarda eles em nome de Jesus, pelo Denildo, pelo pastor Luiz que aí está, guarda eles, Senhor. Coloca sua mente cada dia mais firme na tua palavra, que ele possa ser destemido, Pai. Pela Fernanda Bamin, pelo Mitre, Senhor, que teve problemas cardiológicos, pela Cleide e sua família, pelo Alberto, Senhor. Coloca o Alberto de frente contigo, Pai. Dá experiências para o Alberto, experiências, Senhor. Que ele possa crer de verdade em Ti. Te peço pela Andréia Brown e seu esposo. Te peço pela Andréia Medeiros, pela Andréia Coelho. Que as meninas precisam, Senhor, da Tua presença. Precisam do Teu carinho, Pai. Eu te peço... Vem, Senhor, ajudar as tuas filhas em nome de Jesus. Pela vida da Joelma, seus filhinhos. Pela Arlinda, pela Maria Lucilene, sua mãe. Pela Marta Valéria, pela Larissa, Senhor, em nome de Jesus, as suas crianças, seu esposo. Pela Rose, pela Isabel Dan, pela Dani e família, pela Eriedna Vieira e Daniel.
os seus filhos, que a tua bênção de salvação esteja sobre eles. Pela Patrícia Venâncio, a sua família, pela Fatinha, pela Sara, pela Aline Cristo, pela Aline Gúpita Valmira, pela Viviane e o seu filho João Vitor. Te peço também, Senhor, pela Aline Franciele, a sua mãe, a Rosimeire, pela Mônica. Guarda ela, Senhor, lá onde ela está, com a sua família, sua mãe. Livra de todo mal, de todo perigo, pela Estela, pela Dani Cristina, pelos seus filhos, pela Fernanda Garrido, pela Rudineia Botelho, pela Celeste. Te peço também, Senhor, pela Paula e pelo Pedro em Portugal, pela Clara e sua família na França, e os seus filhos que estão andando pelo mundo, pelo pastor Vitor, pastoração. Guarda eles, Senhor, de volta para Portugal, pelo Alexandre e pela Simone e seus filhos, pela Luciana, sua netinha, suas filhas lá na Inglaterra, pela sua vida em São Paulo com seu esposo, pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, Pai. Guarda eles em nome de Jesus, protege, Senhor. Pela Aline, pela Osimira, Senhor, alivia a situação da Osimira, te peço em nome de Jesus. Pela Berenice, Senhor, guarda ela debaixo das tuas mãos, Pai. Te peço pela Carol Cozen, pela Joelisa, pela Maris, pela Vânia Lúcia, pela Tatiana Moutinho, pela Tatiana Banzi, pela Leninha, ela e sua família, pelo Charles, pela Vanilda, pela Crica Artes, pela Beth Borba, pela Irene Lara, pela Cleidiane, sua família e a sua mãe, a Margarida, pela Tássia, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Poliana, pelo Dr. Ivane e sua família, pela Josi, pela Bruna Soares, pela Clarinda e pela Clarice, pela Renata Carneiro, pela Mônica Barra, Senhor, seu trabalho, pela Joselma, pelo Francisco, que a lucidez da tua palavra esteja na mente deles, pela Aline Milani e seus filhos, pela Nayara Paiva e sua família, pela Erivanes e os seus meninos, pela Eunice, pela Graciele e Gabriel, Senhor, pela Sandra Manfrinato, pela Sandra que está nos Estados Unidos, pela Roberta, Senhor, guarda a vida da Roberta em nome de Jesus. Pai, te peço também pela minha família, que a tua mão de poder esteja. O Senhor sabe as causas, o Senhor sabe aquilo que tem acontecido. Eu te peço em nome de Jesus, vem por a tua mão. Te peço também pelo nosso irmão Javier Palácios, que ele possa se restabelecer o quanto antes, Senhor, para estar trazendo a tua misericórdia sobre as nossas vidas, trazendo a tua palavra de misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, eu te louvo por tudo, eu te agradeço por tudo. Não nos desampare, não nos deixe, nos faz permanecer firmes diante da tua palavra, nos faz permanecer inabaláveis até a tua vinda. Te agradecemos, Senhor, te pedimos pelos nossos irmãos de Esmirna. Guarda os nossos irmãos de Esmirna que estão na perseguição. A igreja de Filadélfia intercede pela igreja de Esmirna. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos. Livra-nos, Senhor, da heresias dos últimos dias. Livra-nos, Senhor, da apostasia. Nós não temos capacidade para nos livrar, mas o Senhor nos capacita e eu creio. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu falei demais hoje. 1000 perdões, tá? Hoje eu ultrapassei o limite, né? Falei muito. Mas é isso aí. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.